Coisas que um professor e uma professora de dança de salão tem que pensar, parte 1. Você tem que pensar na playlist que você vai usar na sua aula, ok? Então anota aí playlist. E aí, seguinte, independente da dança que você vai trabalhar, do que você vai fazer, você precisa pensar nas playlists que você vai utilizar nas suas aulas. É muito desconfortável um aluno chegar na sua aula e você fica lá caçando a música. Ah, essa não, essa não, essa não, essa aqui também não, essa aqui não. É o trabalho do professor planejar antes. Então ele precisa ter as playlists separadas, entendeu? Eu sou professor de tango. Então eu tenho tangos clássicos, eu tenho tangos eletrônicos, eu tenho tangos lentos, eu tenho tangos rápidos, eu tenho tangos noivos, por exemplo. E aí, cada aula, e milongas, cada aula que eu vou dar, eu utilizo uma coisa porque eu sei o que eu quero trabalhar dentro de cada aula. E eu tenho que ter essa playlist pronta porque, o meu aluno vai começar a se identificar com as músicas. 2, eu não vou ficar ali procurando um tempão, eu vou lá, se os alunos estão com dificuldade de dançar uma música mais rápida, eu vou lá e coloco assim, tangos lentos. E aí vai tocar vários tangos lentos que eu já pré-selecionei anteriormente. Então, por eu ter pré-selecionado esses tangos, essas coisas, o aluno fala assim, ok, todas as músicas que tocam, eu como professor não preciso ficar preocupado necessariamente com a música, porque ela está ali para auxiliar a dinâmica metodológica de dança do aluno. Então, playlist. Crie playlists desde hoje para os seus alunos, para as suas aulas. Se você pensa em dar aula de forró, crie playlist de forró lento, forró rápido, forró médio, forró baião, chachado, tipo brincadeiras do forró, possibilidades do forró, enfim. Crie playlist de forró, crie playlist de tango, de samba, de salsa, de zouk, de contemporâneo, do que você for dar aula. Independente do que você for dar aula, tenha suas playlists prontas, porque é muito, muito, muito desconfortável realmente o aluno chegar e você ficar ali caçando, né? E o Spotify é uma ferramenta bem boa que você pode criar suas próprias playlists dentro desse aplicativo, sem você necessariamente pagar muito caro por isso, né? Basta você ter a assinatura lá e você consegue fazer isso de uma forma bem maneira, bem legal, tá bom? Essa é a primeira dica que eu dou e aí depois vou dar várias dicas e aí depois vocês organizem da forma que vocês acham que é mais interessante para vocês. 2, cuide das vestimentas de você dentro da sua aula. Por exemplo, raramente eu dou aulas de tango de bermuda. Raramente. Por quê? Porque não é tão confortável para o aluno a minha estética de bermuda. 2, eu não consigo mostrar determinadas coisas da dança de salão como a bermuda no tango. Então, 3, o meu sapato, ou ele tem que ser um tênis de dança ou um sapato de dança, porque isso muda toda a minha postura dentro do tango. 4, se eu ficar com uma camiseta muito justa, entendeu? Eu vou transpirar muito fácil, isso quando eu encostar no aluno que tem um abraço fechado vai ser muito desconfortável. 5, se eu tiver com uma blusa muito longa, eu vou ficar com muito calor, vou transpirar mais ainda. 6, se eu tiver de rasteirinha ou chinelo, vai ser muito desconfortável trabalhar isso dentro dessa aula. Então, assim, tem muitos motivos aos quais cada aula tem que ter uma roupa coringa para isso. Então, não que você vai trazer 15 roupas, porque eu dou 20 aulas na semana, gente. Se eu tivesse que trocar de roupa para cada aula, não ia dar certo. Mas você consegue usar roupas que são meio coringas para você trabalhar. Porque senão fica muito desconfortável o aluno chegar para fazer aula com você e você está vestido de uma forma que não está tão interessante para receber. Por quê? Porque esse aluno está pagando para fazer aula com você. Ele quer o melhor atendimento da melhor pessoa, ele quer uma pessoa super limpinha, super bem higienizada, ali com hálito clean, um perfuminho bacana, um desodorante. Se você transpira muito, leva outra camiseta, sabe? Se você vai dar aulas diferentes, leva um tênis. Igual eu faço, eu trago um tênis de esporte, porque às vezes eu dou aula de coisas mais fitness na escola, e uma bermuda, e aí quando eu vou dar um outro lá, eu vou lá e troco a calça, troco o sapato, troco a blusa. Então é uma questão de você ter um cuidado, e esse é um cuidado com você, mas também é um cuidado com o seu aluno e com a sua aluna, porque isso faz toda a diferença na recepção do trabalho que vocês, tá? No meu curso, eu vou falar bastante sobre essa questão das vestimentas, sobre a questão dos modos da dança de salão, o que as pessoas... existe uma etiqueta dentro da dança de salão. Eu vou falar bastante dela, mas ao mesmo tempo eu vou trazer muitos conceitos novos que ainda não estão nessas etiquetas,
que eu pratico na minha escola. Então hoje eu não vou me atentar muito a isso, mas assim, existe uma etiqueta na dança de salão. Então seria muito legal se vocês pesquisassem na internet. Mas a segunda dica que eu dou pra vocês é: cuidem da vestimenta e da aparência de vocês na presença da aula, tá? Isso faz toda a diferença. Dica número 3. Cuide das suas redes sociais. Água, porque isso é importante, tá? E tá muito quente, gente, bebe água. E aí, cuidar das questões das redes sociais é muito importante. Por quê? Pensa você, a rede social é sua, você faz o que você quiser, da maneira que você quiser e ótimo. Mas os seus alunos te seguem na rede social. Os seus alunos veem o que você faz, onde você está. E se você vai ficar o tempo inteiro bloqueando os seus alunos para ele não ver o que você está fazendo, ou você quer postar o tempo inteiro coisas que não são legais para os alunos verem, não posta. Por quê? Porque é o seu trabalho. E o seu trabalho como professor e professora de dança de salão está estritamente ligado à sua imagem. Não tem como dizer que não. As pessoas falam assim: ah, mas é o meu trabalho, não importa o que eu faço, não importa, não sei o que. Tudo bem, eu acho que existe esse lugar também, mas é muito mais difícil você ter os seus alunos próximos de você, entendeu? Tipo assim, se você não tem ligações com ele também pós sala de aula, entendeu? Se você vai ter a ligação com ele só quando ele está aqui dentro, realmente vai ser muito difícil você criar uma relação e um vínculo com ele. E a rede social, ela auxilia muito você criar esse vínculo com um aluno. Então, esteja muito atento e atenta ao que você posta nas suas redes sociais. Por exemplo, tinha uma professora que já trabalhou comigo e ela postava coisas muito sobre depressão, o quanto ela estava triste, o quanto a relação dela era complicada, e você segue a sua vida, que eu sigo a minha vida, e homem não presta para um monte de coisa. Tudo bem, eu acho legal você ter sua opinião. Só que o que acontecia com os alunos e ela? Os alunos acabavam se afastando. E eu conversei com ela, falei assim: olha, o que acontece? Você está, de certa forma, afastando as pessoas de você porque você só posta coisas negativas, você só enxerga as coisas que são ruins. Eu entendo que as coisas ruins acontecem e elas acontecem mesmo, entendeu? Só que se você vai lá e usa a sua rede social, que é também o seu instrumento de trabalho, para gerar um pouco mais de negatividade, aí ninguém mesmo vai querer te aproximar de você. Use a sua rede social para gerar o bem, use a sua rede social para trazer informação, use a sua rede social para você mostrar o que você está fazendo no seu dia, as suas conquistas, os lugares que você está conhecendo, as pessoas que você está convivendo, as experiências que você está tendo. Isso faz com que realmente as pessoas queiram estar próximas a você. E quando elas querem estar próximas a você, gera um vínculo. E esse vínculo ele é muito positivo. Por quê? Porque o seu aluno, mesmo distante, ele continua tendo um engajamento com você, tendo uma troca. E aí quando o aluno posta alguma coisa, você consegue curtir aquilo, você consegue comentar, compartilhar. E isso gera uma relação social muito legal, mesmo à distância. Então use do seu Instagram, do seu Twitter, do seu Snapchat, do seu Facebook, do que seja. Use, se você realmente quer se tornar um profissional da dança de salão, uma profissional da dança de salão, use ele para começar a dizer quem você é. Use para mostrar o bem, use para emanar energia boa. Porque vocês também que estão aí do outro lado, vocês também não querem ficar o tempo inteiro olhando notícia ruim no Instagram, gente. O mundo está lotado de notícia ruim. Se você vai ficar só também repostando e refazendo essa notícia ruim, as pessoas vão começar a não querer estar próximas a você. Então pensa sobre isso, pensa sobre o conteúdo que você posta, sempre pense sobre o conteúdo que você compartilha. Se você está num dia bad, mal, para que você vai compartilhar com o mundo? Você acha que o mundo vai vir aqui resolver seus problemas? Não sei, se você quer realmente que alguém te ajude, fala com alguém. Fala: olha, amigo, tô precisando de você, amiga, tô precisando de você, psicólogo, tô precisando de você. Mas não posta na rede social, porque daí isso vai afastar pessoas que não tem nada a ver com você. Então essa é a minha outra dica pra você, tá? Pra você cuidar das suas redes sociais, porque isso é muito, muito importante. Parece bobagem? Parece, mas não é, tá? Quarto conteúdo, acho que é quarta dica que eu tô dando pra vocês. Planeje as suas aulas para cada aluno que você vai dar. Por quê? Se você vem e dá o mesmo conteúdo para todos os seus alunos, não vai funcionar. Sabe por quê?
Porque você precisa respeitar e entender a individualidade de cada aluno que você tem. Então não adianta eu preparar aqui uma movimentação que seja, vamos lá, vou pegar no tango, vamos preparar a movimentação de um corte liso, que é uma movimentação de tango. Se você for de uma vez e for passar o corte liso para todos os seus alunos, não vai funcionar. Porque um aluno vai chegar com a cabeça mais atordoada, não vai conseguir reproduzir aquilo naquele momento, você vai precisar dar uma atenção para ele sobre uma outra coisa. O outro aluno vai fazer o corte liso muito rápido e já vai querer outro conteúdo. Então assim, você precisa realmente ter conteúdo planejado. Lembra do plano A, B e C que eu falei na live, na primeira live de segunda-feira? Você precisa ter esses planos e você tem que estar muito atento sobre o que cada aluno necessita. Porque se todo mundo fosse igual, gente, era mais fácil colocar num pacote. Então, como a gente está nesse processo, período de trabalhar individualmente, você precisa pensar sobre cada um. Por que você precisa pensar sobre cada um? Porque eles estão pagando individualmente, eles não estão pagando um pacote, os seus alunos não estão juntando o dinheiro dele e pagando para você. Cada aluno paga para estar fazendo aula com você, então você precisa tirar um tempo para se dedicar a cada aluno que você está dando aula. Sabe? Parece bobagem, mas não é, pessoal. É muito importante que você consiga planejar o conteúdo das suas aulas. Eu tô falando de mim, tá? Eu dou 20 aulas semanais. Das 20 aulas semanais, eu não repito conteúdo semanalmente. A não ser às vezes que eu pego e falo assim, semana fitness. E aí eu vou lá e destruo com todos os meus alunos. Só que mesmo assim, cada aluno faz um tipo de exercício diferente. Por exemplo, eu tenho aluno que tem problema na pisada, então eu tenho que corrigir os problemas de pisada daquele aluno. Outros têm problema de equilíbrio, eu tenho que corrigir problema de equilíbrio. Outros têm problema de fraqueza na cintura escapular, eu tenho que corrigir problemas de fraqueza na cintura escapular. O outro está com problema de encaixe de quadril, eu vou corrigir encaixe de quadril. Então, mesmo que seja uma semana fitness que eu vou colocar para os meus alunos, eu tenho que planejar exercícios individualmente para cada aluno. Porque senão eu não atinjo o resultado. E o aluno percebe, gente, o aluno percebe que você está enrolando ele. Ele percebe que você só está fazendo e que você está só indo e tipo assim, você não está muito afim. Não é legal. É desconfortável. E aí você precisa pensar que o aluno está pagando para que ele fazer aula com você. Ele está dando para você um período do tempo dele. E ele também está dando um investimento financeiro na sua aula pelo valor da sua fala, pelo valor do seu conteúdo, pelo valor do planejamento que você faz, pelo valor do tempo que ele vai passar com você. Então, planeje as suas aulas. Não chegue na sua aula despreparado nunca, porque basta um aluno se sentir insatisfeito com você, que esse aluno ele tem o poder de falar para vários outros alunos. E até você, se pegar o aluno falar e ele não gostar, e ele vai falar para outras pessoas, e isso pegar, a gente que vive da nossa reputação como professores e professoras de dança de salão, vai por água abaixo. Até você reconquistar isso, é difícil. Agora o grande lance, putz, Juliano, tem dia que eu não tô bem, tem dia que eu não tô legal, tem dia que não flui, sabe? Tem dia que não dá... E não sei o que. Agora, querido, querida, eu também tenho esses dias. Todos nós temos. E o que você faz? Você é um profissional, uma profissional. Você coloca um sorriso no rosto, você olha o seu planejamento e você vem e executa o seu planejamento. Você pode até falar às vezes com o seu aluno, fala assim, olha, hoje eu não estou bem, mas eu vou dar uma aula muito boa para você. E você vai lá e dá a sua melhor aula. As minhas fugas, por exemplo, quando eu não estou bem, é quando eu estou bem assim, ó, ai, hoje eu estou num dia muito difícil. O que eu faço? Eu ocupo a minha cabeça com o melhor que eu posso fazer com os meus alunos. Os meus alunos, eles saem assim, às vezes, meu Deus do céu, graças a Deus acabou. Porque, o que eu faço? Eu não dou tempo nem para eu pensar e muito menos para o meu aluno pensar. Eu coloco ele para trabalhar e é quando ele mais trabalha. Por quê? Se você fica parado e aí se você fica sem vontade, vai lá beber água, vai lá, deixa as coisas acontecer. Você está dando ideia para você mesmo e tempo para você pensar coisas que não são interessantes. Então não. Pare de fazer isso com você mesmo. Pare de se sabotar. E se você está se sentindo tão mal ao ponto, não venha na aula, converse com o aluno, olha, não estou me sentindo bem hoje, vamos remarcar a nossa aula, porque não precisa justificar, sabe? Não precisa falar assim os porquês de tudo.
porque eu tô precisando desse espaço hoje. Tudo bem, você vai lá e remarca e depois você vem dar uma aula satisfatória. Agora, não apareça para dar aula se você estiver cansado, com cara de bunda, tá? Porque ninguém vai querer fazer aula com uma pessoa desse jeito. As pessoas, elas querem um outro momento e você está sendo pago para proporcionar um momento muito diferente para essas pessoas. E aí, entra muito dentro de um emprego formal. Quando uma pessoa trabalha num emprego formal, vamos lá, um servidor público, ele está dando aula, ele é o professor e tal. Se ele está cansado, ele tem que dar aula cansado. Se ele está exausto, ele tem que dar aula exausto. Mas ele tem que descontar nos alunos? Não. Ele tem que dar uma boa aula. É para isso que ele é contratado. Se ele é um funcionário público, ele tem que ir para o trabalho? Tem que ir para o trabalho igual. Agora, a gente acha que quando a gente não está bem, as outras pessoas têm que entender, que tem que ficar ali, ó, carregando água na peneira para você. Acorda. Se você quer ser profissional, se você quer ser uma profissional e um profissional de respeito e trabalho, leve isso a sério. Se você está num dia mal, melhore, supere, tente resolver, vá no psicólogo, converse com alguém, faça uma meditação, leia, saia e se presenteie, compre um presente para você, um bolo para você poder melhorar, um bolo, um vestido, uma calça, um chinelo, que seja. Mas assim, goste de você neste dia para que você possa passar mais sobre amor e gostar para outras pessoas também. Fechou? Essa é a minha quarta dica, se eu não me engano, para vocês, tá bom? Se você não concorda, pode falar aqui, mas se você concorda, pode mandar também, tá? Quinta dica que eu vou dar pra vocês. Aproveitando e falando aqui, olha só, beber água. Todo mundo tem um mundo, uma vida social fora do trabalho. E tá tudo certo, e tá tudo bem, é muito legal, tararararará. Mas nenhum aluno merece que você venha dar aula pra ele de ressaca ou com uma noite de sono mal dormida. Ninguém merece isso. Então, gente, se você tem um compromisso de trabalhar, para mim, eu dou aula de manhã, cedo, né? Eu dou aula 8 horas da manhã, tô dando aula já. Se eu dou aula 8 horas e se eu dou aula 10 horas da noite, eu tenho que estar impecável em todos os horários. Eu tenho que dar um jeito de me organizar para isso, dormindo melhor, comendo melhor, organizando melhor os meus horários. Mas eu gosto, gente, de sair, tomar uma cerveja com os meus amigos, né? Agora não pode mais sair para tomar uma cerveja com os amigos, mas tomar uma em casa, um vinho, uma taça de vinho em casa e tal. Mas para que eu vou me colocar numa situação de vulnerabilidade, enchendo a cara para chegar no outro dia e dar uma aula de ressaca? Não é confortável, gente, não é legal. E não adianta você me dizer que você é uma pessoa que se cura rápido, que você aguenta, que você tá no outro dia ótimo e que você pode beber o quanto for que no outro dia você tá forte. Não. O cheiro de álcool para um aluno não é gostoso, não é interessante, exala. A gente exala pelo poro quando a gente bebe, entendeu? As pessoas que bebem muito exalam pelos poros e cria uma situação muito desconfortável dentro da aula, sabe? Só que assim, se você vai fazer isso, procure fazer isso um dia que você não vai ter que dar aula no dia seguinte, porque fica muito desconfortável. E eu aprendi isso assim, ó, na marra, porque quando eu era jovem, nossa, adorava fazer isso. Mas até um dia que eu perdi alunos por conta disso, então eu tive que aprender a não fazer isso, tá? Então assim, é uma dica que eu dou pra você. E também uma outra dica é, se você é fumante, né, independente do que, se você é fumante, é um pouco desconfortável o cheiro do cigarro para quem não é fumante. Então, sempre tenha uma bala no bolso, sempre tenha o hábito de lavar o rosto, principalmente os homens que têm barba, sabe? Fica muito cheiro na barba, de você lavar a barba sempre, secar com uma toalha e higienizar, de você evitar estar fumando durante os períodos de aula. Por quê? Porque a sua respiração, como a gente dança a dois, a sua respiração próxima à pessoa gera um desconforto. Então lembra que a gente está buscando como profissionais da dança de salão proporcionar a melhor experiência para a pessoa? Agora pensa você, se você gostaria de uma pessoa que ficasse baforando álcool ou tabaco na sua cara, você acha que isso realmente vai ser uma boa experiência? Eu acho não, tenho certeza que não. Porque se fizessem comigo eu ia achar assim meio, não achei tão interessante, tá? Então tenha dica, conta aí as 5 dicas que eu já dei para você não se perder dentro disso. A sexta dica que eu queria deixar para você é a seguinte:
Crie um relacionamento com o seu aluno fora da sala de aula também. Por quê? Não adianta você vir aqui só dar aula e aí você manda ele para casa e você vai encontrar ele na outra semana só durante a aula. Você pode ter certeza que se você tiver esse tipo de relação com o seu aluno não vai durar muito tempo com você. É muito importante que o aluno tenha um relacionamento com você fora da sala de aula. E eu falo relacionamento profissional, não falo necessariamente um relacionamento pessoal. Eu acho que dá pra gente separar muito bem o que a gente consegue entregar para todas as pessoas e aquilo que a gente quer realmente guardar para pessoas que são muito importantes na nossa vida. Eu não saio contando sobre toda a minha vida para todos os meus alunos, mas eu sei sobre o que eu posso conversar com cada aluno. Então eu crio um relacionamento pessoal com os meus alunos porque eu gosto de conversar com eles, eu gosto de sair com eles, eu gosto de estar com eles, saber como foi o dia deles, se tá tudo bem, se ele sentiu dor no outro dia, se ele não sentiu dor. Então eu gosto muito de fazer isso. Por quê? Faz parte do lido do professor saber como o seu aluno está. Pensa, você vem na aula, planeja a sua aula, entrega uma aula cheia de conteúdo de valor, muito boa, o aluno vai para casa dele e você deixa ele lá sozinho. Você não vai perguntar para ele, e aí, tá tudo bem? Você entendeu o que a gente conversou na aula? Ficou alguma dúvida? Tá sentindo alguma dor? Sabe? Ou não, só quero saber se você tá bem. Ai, que bom que você tá bem, então tá tudo certo para nossa próxima aula, né? Te vejo. Você precisa criar uma relação com o seu aluno fora a sala de aula também, tá bom? Tem gente que não gosta, Juliana, eu não gosto de ficar tendo que falar com o aluno, eu acho que não é muito pra mim, nananana. Muda essa sua cabeça, você precisa, não é uma coisa de, eu não gosto, você precisa ter uma relação com seus alunos, porque quando você tem relação com seus alunos, os seus alunos começam a se conectar com você, e quanto mais conectado ele tá com você, mais ele vai estar contigo dentro das aulas, mais prazerosas vão ser as aulas, mais conteúdo você entrega, mais o seu aluno se dedica, mais ele sente parte do trabalho que você faz, entendeu? Então, mais ele vai sentir parte da existência da escola, do lido, da dança, sabe, de tudo. Então, é muito importante que você mude isso na sua cabeça para que você realmente possa estar próximo dos seus alunos pós horário de aula, tá? E não tô dizendo para você sair com seus alunos e ficar indo na casa deles, eles indo na sua casa. Não, gente, é uma mensagem, sabe? É uma mensagem, é um carinho que você manda, uma preocupação, né? Às vezes, por exemplo, eu dou aula para os meus alunos e às vezes eu sei que eu pego muito pesado na aula porque eu vejo que eles dão conta, mas ao mesmo tempo o corpo deles está fraco para fazer determinadas coisas. E aí mesmo assim eu vou lá com eles aí no outro dia, e aí, tá tudo bem? Tá com dor nas costas? Tá com dor nas pernas? Então, eu acho que faz parte do nosso processo de professor, tá bom? Exatamente, pandemia, gente, fiquei em casa, ninguém na casa de ninguém. Acho que é a 7ª dica que eu vou dar agora, tá bom? A 7ª dica que eu vou dar pra vocês agora é a seguinte: estude! 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 O professor precisa estudar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E agora eu vou falar sobre um estudo bem específico. Estude pós-aula. O que é estudar pós-aula? É você avaliar o que você fez na aula e você considerar se foi bom, se foi ruim, o que precisa melhorar, da onde você pode tirar conteúdo para melhorar, o que você poderia fazer de diferente, o que você faltou fazer, o que você fez a mais que não estava planejado. Porque você precisa ter essas noções para você poder crescer. Se você simplesmente vem e dá a sua aula e quando chegar a próxima aula você vai pensar sobre o que você vai fazer novamente, passou um tempo muito largo até lá. Então a dica que eu dou para você que quer estudar é: hoje eu dei aula o dia inteiro, amanhã eu vou dar aula também o dia inteiro. No máximo sábado ou domingo eu tenho que estar sentado revendo os cadernos meus, as minhas anotações sobre os meus alunos, relembrando o que foi bom, o que não foi bom, tanto do meu conteúdo quanto de dificuldade dos meus alunos, né? Então, então ele estava com dificuldade. Hoje eu dei aula e um aluno meu estava com dificuldade porque ele estava olhando muito para o chão. Então eu preciso trabalhar uma maneira com ele para ele melhorar essa olhada para o chão. Outras
2 alunas minhas hoje estavam com dificuldade em manter a estabilidade da cintura escapular. Então eu tenho que pensar em exercícios que vão ser voltados para a idade dela, para o corpo dela, e que ela vai poder aplicar tanto em aula quanto em casa, para que ela possa melhorar essa cintura escapular dela, essa questão de força, de sustentação, sabe? Então assim, eu preciso estudar, gente. Não adianta eu chegar aqui na hora e querer inventar qualquer coisa que não vai ser bom. Não vai ser bom. E hoje a minha escola dá certo e as coisas funcionam aqui dentro da minha escola porque a gente estuda muito. Eu pego muito no pé dos professores para eles estudarem. Eu estava comentando hoje com o Luiz aqui da escola, que é o nosso funcionário secretário, e tava mais alguns alunos aqui que estavam indo embora. E aí eu estava pensando, eu falei assim, gente, eu estudo todos os dias para dar aula para os meus alunos. Eu estou com meu caderninho debaixo do braço, estudando, lendo, vendo. Durante a aula eu fico com o caderno o tempo inteiro, olhando o que eles estão fazendo, anotando. A Camila, que é professora aqui da escola, ela treina 6 vezes por semana. 6 vezes por semana para ela poder dar aula. A Rayana também, que é professora aqui da escola, treina pelo menos 2, 3 vezes por semana aqui na escola ou quando ela está treinando na própria casa dela. O Moraes, que é professor aqui da escola também, ele treina 4 vezes por semana para dar aula. Então existe treino dos professores da nossa escola o tempo inteiro. A Priscila já treina há mais de 15 anos, tudo isso que ela trabalha, e ainda assim eu venho cobrando ela, Priscila, eu quero reinvenção, Priscila, eu quero coisa nova. E aí ela vem, Ju, eu estou trazendo isso, eu falo, vambora, vamos se reinventar, vamos fazer as coisas que você acredita. Então é muito importante estudar. E a diferença da nossa escola hoje é que a gente estuda muito o que a gente faz. E a gente não vem e faz e tá tudo bem. A gente faz, a gente analisa, a gente busca entender aonde a gente errou, onde a gente pode melhorar. E aí vem um grande lance agora pra... Deixa eu ver aqui que eu tô quase com... Ai meu Deus, tô quase no final da minha live. Uma coisa para vocês pensarem que é: analise os dados. O que é analisar os dados? É ver o que deu errado, é ver o que deu certo, é ver o que faltou, o que poderia ser diferente. Vocês fazem isso quando vocês dão aula? Vocês realmente param e pensam? Vocês trocam para a próxima aula? Vocês testam coisas novas, entendeu? Ah, esse controle aqui, ele funciona se eu fazer assim, então na próxima aula eu vou usar ele assim, na próxima aula eu vou usar ele assim, eu vou usar ele assim, depois assim, depois assim. Sabe, você tem que testar isso para você começar a validar o seu método. Ou seja, eu testei e funciona de todos os lados, mas tem um que é melhor. E aí você começa a encontrar o melhor método para você trabalhar. Então não adianta você vir aqui e não testar as coisas, não adianta você vir dar aula e não testar o que você está programando. Faça um planejamento e teste. Vê se dá errado. Se der errado, tudo bem. A gente está aqui para errar mesmo, a gente é professor, a gente é passível de erro, ninguém aqui está para ser perfeito. E aí você já sabe o que não fazer. E é muito bom a gente saber o que não fazer também e saber o que fazer, sabe? A gente precisa ter esses 2 lugares diferentes, porque é isso que dá o quê? A base. A base do nosso trabalho vem dos nossos erros e dos nossos acertos, vem das nossas tentativas de validação dos nossos métodos. E assim a gente começa a construir a nossa própria metodologia de ensino e de trabalho, certo? Mas é muito importante esse planejamento que eu estou trazendo para vocês também, tá? Então pense muito sobre isso, pense o quanto isso é importante no seu desenvolvimento como professor, como professora, tá? Porque isso realmente, na minha opinião, faz toda a diferença. Um professor que estuda, que engaja, tá? E aí... Para finalizar aqui, se vocês tiverem uma pergunta, gente, manda agora, porque eu tenho alguns minutinhos só. Para finalizar aqui, eu queria deixar um recado para vocês. Professores, professoras, pessoas que são aspirantes a professores e querem começar e tal, enfim. Esteja onde você estiver, da forma que você estiver, como isso serve para sua vida. Mas vai servir como professor também. Pare de comparar o palco da outra pessoa com os seus bastidores. Só você sabe o que você está passando, as dificuldades que você tem, o quanto você está inseguro ou insegura, o que deu certo no seu planejamento, o que não deu, o que faltou, o que não faltou. Só que daí quando você olha nas redes sociais dos outros,
Parece que as pessoas estão super bem, que tá todo mundo lindo, que tá todo mundo fazendo muito bom e que tá dando super certo, que a aula dele tá bombando, que a aula dela tá bombando. E aí o que você fica comparando? Você fica comparando o resultado da pessoa, que é o palco, o show da pessoa que ela tá dando nas redes sociais, com o seu bastidor. Pare de fazer isso. Você precisa parar de fazer isso. Você precisa, na verdade, parar de se comparar. Você precisa fazer o que você acredita. Você precisa realmente entender que é exatamente isso que ele falou. Ninguém posta coisa ruim. E quando posta, as pessoas se afastam. Por quê? Por que você não vê nada ruim? Porque você não tem pessoas que são ruins no seu Instagram, que ficam postando coisas ruins. Você faz o quê? Você tira. No seu Facebook você tira. Entendeu? E as pessoas só postam coisas boas nas redes sociais. E aí você vai lá e se compara com as coisas boas dela. E aí você compara o seu bastidor, o seu trabalho, o seu tempo de dedicação, o pouco que retorno que está tendo ainda, o início, as suas dificuldades, o seu cansaço, as horas de gravação dos seus vídeos, das suas aulas, o tanto de estudo que você teve. Você compara tudo isso que você está fazendo com uma pessoa que postou aqui que está tudo maravilhoso. Será que está maravilhoso mesmo? Você tem essa certeza? Eu tenho a certeza que não. Quando eu parei de me comparar, quando eu parei de querer ser pessoas, quando eu parei de comparar o meu trabalho com as outras pessoas, eu comecei a construir o meu trabalho. E é isso que eu convido vocês a fazer. Construir o trabalho de vocês, a realidade de vocês, a prospecção de vocês. Por quê? Não tem como, gente, se comparar. Você não está na pele do outro, você não sabe o que aquela pessoa está passando. É igual muita gente compara a nossa escola realmente com uma escola de sucesso. E realmente ela é uma escola de sucesso. Mas os nossos bastidores, é trabalho pra caramba. É muito lido, é muito trabalho, é muita coisa. Mas nas redes sociais a gente tem que manter a nossa postura de que as turmas estão começando, os alunos estão fazendo, os alunos estão evoluindo, porque essas coisas que estão acontecendo que são boas também precisam estar lá. Mas eu não preciso ficar postando assim, gente, estamos sem dinheiro o tempo inteiro aqui, não vai funcionar, hoje quebrou o nosso ventilador. Por quê? Porque isso afasta a possibilidade de eu ter novos alunos e eu preciso trazer novos alunos para perto. Então tem que postar resultados positivos. E é diferente postar resultados positivos de mentir, gente, tá bom? A gente não está mentindo sobre a nossa realidade, a gente só não está falando dos nossos bastidores. A gente está falando das coisas boas que também estão acontecendo na nossa escola. Então, a minha dica para vocês hoje, para finalizar essa live, é: pare de comparar o seu bastidor com o palco da vida da outra pessoa. Ponto. Ok? Ninguém sabe o que você está passando. Ninguém sabe. Quem você quer que saiba, vai lá e troca ideia com a pessoa para que ela saiba o que você está passando. Mas não ache que a outra pessoa, porque ela está postando rio de flores, está realmente um rio de flores, tá bom? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dívida, todo mundo está passando por uma pandemia, entendeu? Alguns de uma forma melhor e outros de forma pior, mas você precisa parar de comparar o seu trabalho. Enquanto você comparar o seu trabalho, você vai parar de fomentar o seu trabalho. Então fomente o seu trabalho. Poste coisas sobre você, poste o quanto você está evoluindo, o quanto você está crescendo, o quanto os seus alunos evoluem, o quanto você quer chegar, aonde você quer chegar, com quem você tem feito aula, o que você tem buscado, quem são suas referências, o quanto está sendo gratificante, o quanto você cresceu. Só coisas positivas, e coisas positivas atraem coisas positivas também.